Meus caros amigos e amigas, gostaria de hoje conversar um pouco sobre duas perguntas que sempre as pessoas me fazem. Como surgiu Adão e Eva? Adão e Eva de fato existiram? Ou será que é um mito? Será que é uma lenda inventada aí pela Bíblia, pela igreja? E como entender também o livro do Gênesis, que narra, né, a criação do homem, a criação do mundo e todas essas coisas? Bom, primeiro de tudo é preciso dizer que Adão e Eva de fato existiram, claro, porque se nós existimos, homens e mulheres, houve um primeiro homem, houve uma primeira mulher. Esse primeiro homem é Adão, a primeira mulher Eva. O que nós não sabemos exatamente é quando que eles surgiram. Se foi há 500 anos, há 500 mil anos atrás, se foi há 1 milhão de anos atrás, não sabemos, né? E nem sabemos onde, se foi lá na África, se foi na Ásia que surgiu o primeiro homem, a primeira mulher. E também não sabemos como surgiu. Tudo isso a ciência está estudando. Não é a Bíblia que vai explicar isso. Não, a Bíblia não é um livro de história. O Gênesis não é um livro de história, nem de etnologia, de raças, não. A única coisa que a Bíblia traz para nós são verdades religiosas. Bom, hoje a igreja não tem dúvida de que houve a evolução, né? Um padre da igreja jesuíta, doutor em astrofísica, padre Georges Lemaitre, que era inclusive muito amigo do Dr. Albert Einstein, né? Foi quem descobriu como é que o mundo começou, como é que o universo começou, o Big Bang, né? Uma partícula infinitamente pequena, onde o universo inteiro estava ali dentro, em forma, vamos dizer assim, gasosa ainda, não havia ainda matéria, né? Uma energia extraordinária, incalculável na sua intensidade, uma temperatura altíssima, que começou a se expandir. E deram o nome de Big Bang, ou seja, uma grande explosão. Bom, hoje já não se fala muito de grande explosão, hoje se fala mais de grande expansão, de grande inflação, big expansion, big inflation. Por quê? Porque uma explosão ela é caótica, ela não gera nada organizado, mas a expansão sim. Então, os estudiosos do Big Bang chegaram à seguinte conclusão, né? É o que os físicos chamam de princípio antrópico. Antropos do grego quer dizer homem, né? Tudo foi feito mais ou menos durante 14 bilhões de anos para que nós chegássemos ao homem e à mulher. Segundo os cálculos dos físicos, demorou 14 bilhões de anos. E a igreja aceita perfeitamente. A igreja não tem nenhuma dúvida de aceitar que houve a evolução. Primeiro houve um fluxo de energia pura, né? Sem matéria, sem nada, energia pura, né? E que essa energia ela foi esfriando uma temperatura altíssima, de bilhões de graus de temperatura, e foi se esfriando aos poucos. E através de uma partícula, que a mídia chamou de a partícula de Deus, né? Mas que os físicos chamam de bóson de Higgs, né? Porque houve um cientista chamado Higgs, inglês, que disse, bom, se realmente o padre Georges Lemaitre está certo, se o universo veio dessa expansão, então tem que haver uma partícula, um bóson é uma partícula extremamente pequena, atômica, nuclear, que faça a transformação de energia em matéria. E possam então surgir os astros, etc. Bom, criaram a maior máquina humana da história da humanidade, o chamado LHC, Large Hadron Collider, é um acelerador de partículas que tem 20 quilômetros de comprimento, enterrados a 100 metros abaixo do nível da Terra, pega um pedaço da Suíça, um pedaço da França, gastou-se negócio de 15 bilhões de euros, o Centro Nuclear Europeu construiu, para experiências as mais avançadas no mundo da física moderna. E encontraram esse bóson de Higgs,
essa partícula misteriosa que transforma energia pura em matéria. Então se comprovou a existência do Big Bang. Inclusive o Dr. Higgs ganhou o Prêmio Nobel de Física aí há mais ou menos alguns anos atrás. Bom, então a igreja não tem dúvida, a igreja ela acompanha a boa ciência, a igreja não tem dúvida que o homem veio da evolução. Como é que foi essa evolução? Nós não sabemos bem ainda. Essa energia pura foi se transformando em matéria e essa matéria foi evoluindo pelo poder de Deus, que colocou na matéria leis para ela evoluir, leis para ela caminhar e chegar até o homem. Né? Bom, no final da linha nós podemos dizer, como diz Dom Estevão Bittencourt, que houve um primata, né? Nessa evolução, surgiu aí um primata que dele veio o homem. Esse primata não é o macaco de hoje, não, porque os macacos de hoje eles não evoluíram mais, pararam de evoluir. Então houve realmente um primata que foi evoluindo. E a etnologia já fala aí do homem de Neandertal, Pithecanthropus erectus, o Homo sapiens, essa evolução. Quando chegou num ponto em que esse primata tinha condição de receber a alma, então Deus colocou nele a alma. É aquilo que o Gênesis diz, aquele sopro que Deus deu naquele homenzinho feito de barro. A gente sabe que o Gênesis é um livro, né, quando narra a criação do mundo, é um livro que não é científico, né, mas é um livro que é religioso. Ele traz verdades religiosas. O escritor sagrado diz o quê? O homem é feito de barro, da matéria da terra. Claro, nós somos feitos de quê? Nosso corpo tem manganês, tem carbono, tem oxigênio, nitrogênio, né? Todos os produtos químicos que formam o corpo humano. O homem veio da terra. Mas Deus colocou nele uma alma imortal. Uma alma criada à imagem e semelhança de Deus, que faz o homem maravilhoso, criado à imagem de Deus. Né? Então o livro do Gênesis é um livro que ele não quer explicar ciência, ele não quer explicar. A gente não deve perguntar para o Gênesis quando é que o homem surgiu na face da terra, onde que o homem surgiu na face da terra, onde é que era o paraíso terrestre. Nada disso ele não vai responder. Com quem Caim se casou? É uma história para contar alguma coisa, mas para colocar um fundo religioso. Então eu queria desdobrar aqui rapidamente o seguinte. O que o livro do Gênesis quer nos ensinar? Primeiro, que Deus é o criador de tudo. Tudo que existe fora do nada foi Deus quem fez. Os seres materiais e os seres espirituais. Então, desde o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o homem e os anjos. Tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. Segundo, né? O Criador ele é distinto da criatura. A criatura existe porque Deus quis que ela existisse. Então, não existe o chamado panteísmo, ou seja, tudo é Deus. Muitas religiões orientais acreditam que o panteísmo, tudo é Deus, ou seja, a árvore é Deus, o pássaro é Deus, eu sou Deus. Não. Não. A igreja não acredita nisso. Deus é Deus. Ele é distinto da criatura. A criatura existe porque ele quis que existisse. Senão, não existiria. Ok? Bom, depois, outra coisa que o Gênesis quer ensinar. O mundo é bom. Deus viu que tudo era bom. Deus foi criando, né, cada dia os seres e sempre diz lá no Gênesis, e Deus viu que era bom. Até que ele vai criar o homem e a mulher, ele diz, Deus viu que era muito bom. Aí ele coloca um muito. Por quê? Porque foi criado à imagem de Deus. Então, esse é um outro ponto que o Gênesis deixa claro. Deus criou o mundo bom. Mas então, de onde é que vem o mal? De onde é que vem, né, toda angústia, sofrimento, dores? Aí vem do pecado. Então, o Gênesis também coloca tudo isso. Né? Outra coisa que o Gênesis mostra é que Deus criou o mundo para manifestar a sua glória. Né? O salmista diz lá, né?
Tudo que criastes proclama o vosso louvor. Quando nós rezamos Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Então a criação manifesta a glória de Deus. Não aumenta a glória de Deus, porque a glória de Deus é infinita, mas revela a glória de Deus. Uma flor maravilhosa que você vê, uma criança maravilhosa, um pássaro que canta, uma flor que se abre, perfume de uma rosa, mostra o quê? Não fomos nós que fizemos. Manifesta a glória de Deus. Essa é outra coisa que o Gênesis quer mostrar para nós. E depois, ele mostra que, né, o homem foi criado com corpo e alma, diferente dos anjos que só foram criados com puro espírito. Deus criou um mundo material e Deus criou um mundo espiritual. O homem está no meio. Ele tem o espírito e tem a matéria. Então, o homem ele faz a ligação entre, podemos dizer, o céu e a terra. Ele tem uma alma que é espiritual como os anjos, mas tem também um corpo que é material. Né? E outra coisa que o Gênesis coloca, que o homem foi criado para viver na amizade de Deus. No seu Éden, ou seja, no seu jardim de delícias. Enquanto ele vivesse em amizade com Deus, enquanto ele não pecasse, enquanto ele não dissesse não a Deus, ele teria aqueles dons que eles chamam de dons préternaturais, ou seja, não morreria, não sofreria, não teria desordens interiores, né? Viria na santidade, na comunhão com Deus, né? Mas por causa do pecado que entrou, é outra coisa que o Gênesis revela, o pecado original que entrou, o homem então perdeu esses dons préternaturais. Por quê? Porque tudo isso vinha de Deus. Como ele foi expulso do paraíso, porque ele disse não a Deus, Deus tinha dito para ele, né, para o casal, vocês podem comer de todas as árvores do paraíso, agora não comam dessa árvore do bem e do mal. E tinha também a árvore da vida, ou seja, a árvore da imortalidade. Não comam desta árvore, senão vocês vão morrer. Que árvore é essa? A árvore do bem e do mal. Querer ser Deus. Querer ocupar o lugar de Deus. Eu quero fazer a minha lei, eu quero fazer a minha moral, eu quero decidir para mim o que é o bem e o que é o mal. Isso é querer ser Deus. É o que o homem faz hoje. O homem hoje ele quer ser Deus, ele não quer mais seguir a lei de Deus, ele quer fazer as próprias leis. É o pecado original que continua, para aqueles que não se convertem. Não é? Então, o que foi que a serpente soprou no ouvido de Eva lá no paraíso? O quê? O Senhor disse que você não pode comer desta fruta? Esse Deus é malvado. É sempre que o demônio põe na cabeça da gente que Deus é malvado, né? Ele é malvado. Ele sabe que quando vocês comerem dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Come da fruta. Ou seja, passa vocês a dizerem para vocês o que é o bem e o que é o mal. Vivam vocês independentes de Deus. Esse é o pecado original. E Eva comeu a fruta. Eva caiu na sedução do demônio e levou para o Adão, que também caiu na sedução, e o pecado entrou na história da humanidade. Ou seja, o homem se separou de Deus. O Gênesis fala lá que o homem foi expulso do paraíso. Esse ser expulso do paraíso significa o quê? O homem perdeu Deus e foi viver na dependência do demônio. Por isso que no batismo se faz a oração do exorcismo. Porque o que o batismo faz, pela morte e ressurreição de Cristo, ele faz a criança morrer nos braços do demônio pela morte de Cristo e ressuscitar nos braços do Pai pela ressurreição de Cristo. Custou o sangue de Cristo, a vida de Cristo, a morte e a ressurreição para o homem voltar, porque o pecado entrou na história da humanidade. E Deus tinha prometido uma salvação. Lá no Gênesis 3,15, ele vai falar para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e ela vai te esmagar a cabeça.
esmagou a cabeça da serpente quando trouxe Jesus. Esse é o simbolismo que o Gênesis traz para nós. O primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja, meus irmãos, diz assim: por que Deus nos criou? Para nos fazer participar da sua vida bem-aventurada. Para nos fazer participar da sua vida bem-aventurada, ou seja, para ser feliz. Mas vamos voltar a ser felizes, porque agora o Cristo nos trouxe de volta para o Pai, né? Pelo batismo de novo nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do céu, membros de Cristo, adotado em Jesus Cristo como filho adotivo de Deus. Graças a Deus. Mas então o Gênesis já anunciava tudo isso, né? O pecado original deixou no homem consequências terríveis. Nós perdemos a imortalidade, o nosso corpo passa a ser um corpo que envelhece, vai ter que ser refeito. Só o corpo de Nossa Senhora que não precisou ser refeito, porque não teve o pecado original. E também o corpo de Jesus, mas Jesus é Deus. Perdemos, né, o estado de santidade original, ou seja, o estado de amizade com Deus, de comunhão com Deus. Perdemos o estado chamado de justiça original. O que é essa justiça original que a Bíblia fala, os teólogos falam? Perdemos a harmonia que havia do homem com a natureza, do homem com Deus, do homem com a mulher e do homem consigo mesmo. Hoje nós temos traumas dentro de nós. Nós temos paixões desordenadas dentro de nós. Isso não existia antes. O homem estava em paz com a natureza, com os animais, com a mulher, com Deus e consigo mesmo. É isso que aconteceu. Bom, depois disso, o Gênesis mostra para nós. O Gênesis é um livro muito longo, né? Tem mais de 40 capítulos. O Gênesis mostra que houve uma generalização do pecado, depois do pecado de Adão e Eva. Vamos ver Caim que mata Abel. Um irmão mata um irmão. É pior do que um homicídio, é um fratricídio. E ninguém deve perguntar para a Bíblia com quem que Caim se casou. Porque o escritor sagrado que escreveu isso, lá pelo século X a.C., ou século V a.C., ele não sabia o que aconteceu lá com Adão. Ele não tinha noção. Ele escreveu um texto literário da época dele, uma espécie de uma parábola, para mostrar que o mal entrou no mundo a ponto de um irmão matar um irmão e Caim se casou. E é interessante que o escritor sagrado, veja que interessante, ele chama Caim de agricultor e Abel de pastor. Olha, no tempo de Caim e de Abel, filhos de Adão e Eva de verdade, não tinha nem pastor nem agricultor. O pastor e agricultor é aqui da época, né, século X a.C. Então veja como o escritor sagrado não estava preocupado em escrever uma coisa lá da origem exatamente. Ele quer mostrar o quê? O pecado, depois que entrou no mundo por Adão e Eva, ele se generalizou. Aí nós vamos ter o problema de Caim que mata Abel, vamos ter o problema da Torre de Babel, os homens orgulhosos querendo ser deuses, porque eles acreditavam na Babilônia, né, que os deuses moravam no alto das montanhas. Então vamos fazer aqui uma montanha, um zigurate, e nós vamos ser deuses, nós vamos mandar em tudo aqui. O orgulho, aí Deus, o que Deus faz? Permite a confusão no meio deles, aquelas línguas se separam e acaba aquela confusão. Depois a gente vê também, né, a Sodoma e Gomorra, aquela perdição sexual, né, a sodomia, e Deus destrói, né? E depois a gente vê o dilúvio. O que todas essas coisas significam? A gente não tem que interpretar ao pé da letra o que foi o dilúvio, se houve uma inundação no mundo inteiro. Nunca houve inundação no mundo inteiro. Os babilônios contam mais de 288 inundações no tempo dele. E Abraão veio da Babilônia. Então, o dilúvio, ele quer dizer o que para nós? Deus é santo, Deus é puro e Deus é justo. E Deus ele não pode permitir o mal crescer indefinidamente. Então ele tem que uma hora atuar. Então ele atuou na Torre de Babel, ele atuou, né, não sei, aí na questão de Sodoma e Gomorra, ele atua na questão do dilúvio e cria um mundo novo, uma nova era, né?
O dilúvio quer mostrar... Nós não podemos interpretar o dilúvio ao pé da letra. Ninguém vai querer pensar que Noé teve condição de construir uma arca e colocar um casal de todos os animais do mundo dentro dessa arca. Pelo amor de Deus, Noé não tinha a menor condição técnica de fazer uma arca que colocasse um casal de elefante, um casal de girafa, um casal de leão, e etc, etc. Como é que ele, inclusive, ia coordenar tudo isso? Não, isso é uma alegoria para dizer Deus salvou o mundo com esse jeito. Então a gente vê ali, por exemplo, Noé representa Cristo, né? Representa Cristo que traz um novo mundo para a igreja, para a humanidade, através da igreja. Se representa também o batismo, né? Aquela água que purifica a humanidade, hoje a água do batismo que nos purifica e que traz, como diz São Pedro, novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, todas essas coisas é que a gente tem que entender sobre o livro do Gênesis e não querer interpretar o Gênesis ao pé da letra, porque senão a gente interpreta tudo errado. Com Gênesis, Deus mostra que ele começou a salvar a humanidade. Chamou Noé, depois de Noé vem Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, até chegar em Jesus Cristo, e o mundo então será salvo conforme a promessa de Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, ela te esmagará a cabeça. Né? Muito bem, esta é uma explanação assim, muito rápida sobre Adão e Eva e sobre o Gênesis. Na nossa próxima conversa, se Deus quiser, vamos entender um pouco, né? Por que aquele extermínio de inocentes na Bíblia, né? Aquela violência toda que muita gente pergunta. Ok?